Olá, leitores, bem-vindos a esta série de entrevistas com escritores catarinenses. Esse evento que tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú através da Lei de Incentivo à Cultura e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Adriano Salve, professor, escritor e mediador de leitura, que juntamente com a professora e mediadora Xise Calabria, conduziremos esta série de entrevistas. Bom, e o nosso convidado da vez é o Demétrio Panarotto. Demétrio é professor, escritor e músico. Seus textos transitam entre a poesia, o conto, a crônica, o cinema e a música. Entre suas principais publicações estão Ares Condicionados, livro de contos pela Nave Editorial em 2015, Lotação, Poesias, pela Medusa em 2018 e a trilogia poética no Puteiro em 2016, Café com Buceta em 2017 e Blasfêmia em 2018, pela Boteca Editora Cabocla, e o Infanto Juvenil Arquipélago 2018, pelo selo Patifaria de Florianópolis. Seja muito bem-vindo, Demétrio, e muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Poxa, eu que agradeço, Adriano também. Obrigado e bora lá para essa prosa aí, que ela vai render muita coisa. Maravilha. Então, vamos lá. Demétrio, a gente já começa aqui te perguntando o que te levou à literatura e quais foram as suas principais influências. Então, Adriano e o pessoal que está nos ouvindo aqui, né, nos assistindo, acho que o meu percurso em relação à questão literária, ele parte primeiro da canção, né? Aquela coisa assim de ter banda muito cedo, 17, 18, 19 anos, pegava o violão e eu, né, aquilo que era o meu elemento criativo, eu jogava para o espaço cancional, né? E aí, a partir dali, eu senti uma necessidade, em algum momento, de escrever também para além daquilo que eu escrevia e que eu imaginava como música, né? Então, a partir desse exercício, vem dobras diferentes de influência, né? Essas dobras do espaço cancional, ele passa, né, por uma cena roqueira independente da década de 80 para a década de 90, passa por Mutantes, passa por Tom Zé, passa por aquela música... essa música, digamos que um pouco fora do mainstream da década de 70, que é o caso de Walter Franco, que é o caso de Jorge Maltner, que é o caso de Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, passa um pouco por aí. E é muito engraçado como no contato com a canção também vem o contato com a literatura. E aí por aí vem percursos, né? Esses percursos eles são muito diferentes, como eu comentei, por exemplo, no fato Cummings, né? É um desses primeiros nomes que... E aí eu começo a relacionar com a questão da poesia concreta, né? Tanto que o meu primeiro livro tem algumas relações feitas a partir daí. O livro foi escrito entre 95 e 98, que é Borboletas e Abacate, sai pela editora Argos, lá de Chapecó. E o movimento seguinte, né, um movimento de aproximação daquilo que eram poetas e escritores brasileiros, né? É claro que tem aquela febre adolescente de alguns nomes, tipo Augusto dos Anjos, né? Tipo, alguma coisa do Machado de Assis também, mas a questão ela tem um encaminhamento a partir da canção e de outros autores que nem sempre estavam nessa estrutura, digamos que clássica da literatura brasileira. E veja que isso vai mudando com o passar do tempo, né? Vai mudando com o passar do tempo. Afinal de contas, essas referências elas vão amadurecendo. O fato de ter feito curso de letras ampliou essas referências. O fato de depois ter feito mestrado, um diálogo da canção, né, em relação à literatura, ou da literatura em relação à canção do Tom Zé, depois ter feito doutorado em cinema, um diálogo da literatura em relação ao cinema do Glauber Rocha, esse espaço de conversa ele foi amplificado. E aí, então, quando eu digo que foi amplificado, é porque, na minha cabeça, eu entendo a literatura não desconectada, ou seja, sempre conectada com o espaço da arte. Eu entendo a poesia conectada com o espaço da arte. Eu não consigo pensá-la, né, longe do cinema, eu não consigo pensá-la longe da canção, sabe? Eu penso dentro do mesmo espaço. Até porque a poesia, ela transita, né, por todas as formas de expressão artística, né, que o homem já tenha desenvolvido, né, seja ela qual for.
Sim, se a gente voltar, né, no histórico daquilo que é a poiesis, né, a partir de Aristóteles, nós temos essa fundamentação, né, ou seja, esses gêneros com os quais nós trabalhamos, que são os gêneros da literatura moderna, eles vêm na passagem do 18 para o 19, a partir do momento em que esse termo literatura ele passa a ser um termo usado como nós usamos até o dia de hoje, né? O termo literatura ele é um termo usado, ele aparece dentro do espaço das línguas ocidentais a partir do século XV, do século XVI. Mas no modo como nós usamos, né? Passagem do 18 para o 19, no 19 como uma espécie de marcar os palanques assim, aí surge novela, romance, o conto, a crônica e a própria poesia, que até aquele dado momento, né, se pensava a literatura a partir da ideia de poesia, ela passa a ser um gênero dentro desse espaço da literatura. Então, se nós voltarmos nesse espaço do tempo, sim, a poesia ela está na base daquilo que eram os textos, as próprias cartas, né, como as cartas eram escritas, da dramaturgia, ou seja, então nós temos o elemento poético como base, né? E aquilo que não era história, como nos diz o Aristóteles, estava no campo da poesia. Ou seja, maravilhoso. A gente retomou lá os primórdios da Grécia, então, né? Essa questão aí que a lírica, né? Nós estamos a ideia da lírica, do verso, da poesia, né? Que aí vem a poesia, que no primeiro momento ela é cantada, né? Ela é musical, e aí, e como você bem coloca, aí com o advento da imprensa, da escrita, enfim, ela passa a ocupar um outro espaço, que é o espaço do papel, né? O próprio romance, o folhetim, ele vem se desenvolvendo aí, né, dentro da imprensa, e aí vai se tornando o que é a literatura como nós a concebemos hoje, ou seja, me parece muito que está num processo não acabado, né? E não há uma definição também, né, do que vem a ser, né, a literatura em si. O que você me diz a respeito? Assim, eu acho que você falou da lira, né, e do verso. Você pensar o termo music, né, para os gregos, música, ele não se imaginava pensar música sem o verso e sem a dança. Veja, essa música, e aí a gente pensa na música de orquestra do século XVIII para o XIX, né, ou do XVII em diante, enfim, a partir de Johann Sebastian Bach, do próprio Tratado de Rameau, a gente tem um outro entendimento acerca daquilo que é música, né, e a partir dessa separação em espaços, né, segmentados. Para mim, a definição de literatura ela é uma definição ampla. Né? Então, no meu entendimento, passa por esses elementos, como eu comentei com vocês, que estão na imagem do cinema, estão naquilo que vem da canção, que estão naquilo que vem do próprio elemento poético. Então, a literatura ela me permite eu pensar o texto do jeito que eu quiser, do jeito que eu imaginar, e da maneira o mais livre possível. Aquilo que talvez me deixe em alguns momentos incomodados quando se fala em literatura, é dessa tentativa de fechar os gêneros explicando. Tal gênero é tal coisa é tarará, parece um aplicativo, né, que te explica Sim. do que se trata. Eu acho que a literatura é muito mais ampla do que isso. É muito mais ampla e os gêneros eles se transladam de um para o outro, né, e se misturam. E agora você falando isso, eu me lembrei, né, da leitura que eu refiz dos seus textos e realmente, né, é um texto que, a meu ver, assim, transcende, na poesia especificamente, transcende um pouco a perspectiva lógica, muito lógica, racional, né? O texto parece mais algo fluido, né? Sem se preocupar muito se o poema, como você bem coloca em um dos textos, se ele está bem penteadinho, arrumadinho, né? E se adequa a esse ou aquele estilo literário, né? Me corrija se eu estiver enganado. Eu acho que essa falta de preocupação com o estilo, ou não com o estilo, mas com o gênero, talvez, é uma coisa que está nos primórdios, por exemplo, quando a gente começa a tocar com a banda, sabe? A gente nunca teve essa preocupação de acertar alguma coisa daquilo que esteticamente é construído numa verticalidade dentro da nossa estrutura social, né? Ou seja, essa verticalidade da nossa estrutura social
ela nunca teve nesse espaço com o qual a gente trabalhou com a música. E ela não está no espaço com o qual eu trabalho com o texto. Ela não está no espaço com o qual eu trabalho o texto, seja quando eu posso atribuir um livro e chamá-lo de um livro de poemas, eu posso atribuir um livro e chamá-lo de um livro de contos, mas ele também não está no espaço daquilo que é o pensamento crítico, né? Se vocês considerarem, por exemplo, o fato assim, o mestrado é sobre o Tom Zé, cara, que é fora do palco desse fechado estabelecido mais do que o Tom Zé. Aí o doutorado é sobre o Glauber, é outro nome com essa característica no próprio trabalho. Então, o meu exercício crítico também, quando eu pensei a minha dissertação de mestrado, a minha tese, ou aquilo que eu escrevo nesse espaço, transita, pois eu acho que eu me permito pensar elementos da poesia quando eu escrevo um texto crítico. E também pensar elementos críticos, naturalmente, né, quando a gente escreve poesia. Ou seja, eu não fico cuidando se tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Eu deixo que o próprio caminhar daquilo que é a tessitura que está sendo escrita, ela me conduza para o lugar que eu queira ir, para o lugar que eu quero ou que o próprio texto queira ir, sabe? Acho que isso é importante quando eu escrevo, sabe? Aquela coisa assim, a ideia, né? Então aí a gente pode pensar, por exemplo, num poema, e eu já comentei isso em mais que uma situação, mas eu retomo a ideia daquilo que é o poema Código de Barras, né? O Código de Barras, eu estava passando na rua, chegando em casa, e de repente eu escutei uma pessoa ali no ponto de ônibus que gritou: cobra! E aí eu olhei assim, opa, cobra, né? Aí a pessoa gritou: cobra, já falei que você tem que cobrar o fulano não nos paga não sei quanto tempo, tralala, pronto. Naquele percurso, entre o ponto de ônibus e meia dúzia de quadras até chegar em casa, Código de Barras. 1. Cobra na fatura, mordida sem medida, a prestação da morte, sangue já fora das veias, sorriso de testemunha, o fim é dependurado. 2. Cobra no boleto. Felicidade em vidrinhos, boletas pagas, mordida lenta, sono, alguns meses de vida, corpo parafusado no caixão. 3. Cobra na duplicata, um duo de misérias presas inoculando servidão, servilismo, só solta a vítima depois do acalanto. 4. Cobra em prestação, parece aperto de sucuri, morte, bem, suada, puxa o ar, nem vírgula vem, baba no canto da boca, sorriso amarelo pastel. 5. Cobra juros e correção, tipo cobra curral. Nem juras de amor, chupando o próprio rabo para se manter quase morto, risco de vida nulo. Cobra no cartão, de crédito ou de débito, mais venenosa que a Piton. Tu não vê de onde vem o bote, aula de contorcionismo, num canto da vida um xerox da certidão de óbito. 7. Cobra na TV, para dar ibope para o dinheiro, patrocinado pelo dinheiro, quase que só aumenta o dinheiro de quem tem mais dinheiro. Cobra online, enfia o dedo no cu, aperta na tecla Enter do caixão virtual das alças de créditos recentes, funerária de internet. Cobra na justiça, ajusta o surto que dá dinheiro para louco, pinga na conta do juiz, os olhos saltando, cremação em loco. 10. A cobra, que também sou, acaba de me cobrar algo. Maravilhoso. Esse poema está aqui no livro Lotação, de Demétrio Panaroto. Então, esse gesto, por exemplo, de sair do ponto de ônibus e vir até em casa, foi um gesto que eu disse, sabe, o verso estava... Eu já tinha entendido que era verso. Tá entendendo? Por conta da alternativa que a própria situação me conduzia. É muito diferente de alguns outros textos, por exemplo, que aconteceram em medidas parecidas, que eu cheguei em casa e era prosa, né? Dou exemplo, por exemplo, do ano passado, quando saí para 10 horas da noite. O ano passado, não, começo desse ano, 10 horas da noite, depois de uma reunião da universidade, aquela reunião foi das 7 às 10 horas, planejamento, eu saí para caminhar. Eu já tinha visto, eu moro há 12, 13, quase 14 anos nessa região que eu estou, que é a região do Córrego Grande de Florianópolis. E eu caminho, né, desde sempre, né, faço trajetos completamente diferentes. Eu já havia visto capivara em Pomerode, em Jaraguá, em Itajaí, em Joinville,
em Blumenau, em Rio do Sul, mas eu não havia visto capivara em Florianópolis, né? Aí quando me deparei com uma capivara num determinado espaço ali próximo do shopping, sabe, foi aquele momento assim, pausa, será que é? É, tá, mas espera aí, né? E aí, vou voltar para casa, eu já tinha entendido que era prosa. E aí cheguei em casa e a escrita veio fluindo. É um texto que sairá em breve, mas é prosa com um acréscimo de um outro elemento. Aí fica surpresa para o lançamento. Que bacana, que bacana. Ou seja, tem muito daquilo que você enxerga e percebe do cotidiano, né, Panaroto? E é interessante como você sintoniza, né? Sintoniza, não. Isso aqui encaixa como poesia, isso tem ritmo de prosa, e aí então você vai compondo, né, nessas diferentes frentes, mas sempre é muito interessante isso que você coloca, assim, existe uma certa poesia dentro dos seus contos, uma certa lírica, né? E a poesia, e na sua poesia ela como bem você colocou, bastante narrativa, né? Assim, ó, eu acho que eu acho que ela tem um elemento narrativo, mas, por exemplo, assim, Adriano, se você parar para visualizar alguns versos, né? Eu trabalho o verso como se fosse verso mesmo, né? Em que no sentido daquilo que se estabelece ou se pensa como poesia, né? Eu vou ler um poema, por exemplo, que ele já é um poema de 2017. Ele saiu no GUSP, que é um zine aqui em Florianópolis. Ele estava na Berlinda para sair no Lotação, e eu olhei, eu achei que não cabia no Lotação. No amor é assim. A gente possui e é possuído, a gente quer sem ser querido, a gente nem sempre percebe que é percebido, a gente consome e é consumido, a gente é fera e é ferido, a gente torce e é distorcido, a gente quase nunca vence, mas parece vencido, a gente cheira e é encherido, a gente convence e passa por convencido, a gente prevê e é prevenido, a gente solfeja bemol e sustenido, a gente soma e é dividido, a gente perverte dos pés à cabeça pervertido, a gente abstrai e é abstraído, a gente adoça e fica ardido, a gente dá bafo bem esbaforido, a gente fode e é fudido, a gente permite para ser permitido, a gente soma de novo e é subtraído, a gente procura quando está sumido, a gente trai e é atraído, a gente bandeia pensando sendo bandido, a gente distrai mesmo quando distraído, a gente culpido, a gente abana o rabo e é banido, a gente geme e parece grunhido, a gente hálito, daí fica inibido, a gente embuste e é embutido, a gente lambe até ficar polido, a gente renasce parecendo falecido, a gente aladeia, provavelmente alarido, a gente mete e é submetido, a gente coração se encarcomido, a gente ouve até com fone de ouvido, a gente bebe e é embebido, a gente envelhece também envelhecido, a gente não deve temer ao ser destemido, a gente medo e parece medido, a gente sente até sem sentido, a gente ama e é amado, às vezes amido. Muito bom, muito então, bom. Veja que aí é verso, né? Aí é verso numa outra dinâmica, que é uma dinâmica, por exemplo, diferente da dinâmica do arquipélago. Né? Que aí o arquipélago daí já trabalha dentro de um outro espaço, que é o espaço pensado já, não pensado, eu acho que não é um livro infantil, mas é um livro de infância, né? Pensado para a criança, sem olhar assim e achar que a criança, entendendo que a criança tem esse elemento rápido, né? E o importante disso, no sentido de perceber o quanto essa criança ela pode absorver e não dar de bandeja, né? Pois em alguns momentos eu acho que, para falar em livro, há alguns livros que dá de bandeja demais a informação, né? Ou seja, ou é um livro muito mais informativo do que realmente trata de literatura, ou pensa, ou propõe, ou sei lá o que em torno da literatura. É muito interessante isso que você coloca, Demetrio, que às vezes o autor subestima a inteligência do leitor, né? E dá, às vezes, o texto muito mastigado, e isso, de repente, acaba um pouco, a meu ver, com a participação do leitor, enquanto
recriar, né, aquele texto, seja ele, né, de forma imagética, seja ele poética, né, enfim, eu acho que é bastante interessante pensar quem se atreve aí a escrever, a pensar muito no leitor, né, e não entregar as coisas, porque realmente me parece que a descoberta é o processo da literatura também, né? Mas é o processo da literatura e do cinema. Se você quiser pensar nos filmes, né? E aí de um modelo de cinema que em algum momento, né? Como a gente trabalhar, em que momento essas imagens elas vêm a imagem com a explicação. Ou a imagem fala por ela só, ou o texto fala por ele só, né? Ou seja, exato momento que começa a explicar demais, que tu coloca a foto e coloca uma legenda embaixo, já é outra coisa. Não Sim. que não possa existir, você está entendendo? Ou seja, mas é onde está o processo em que a própria palavra ela faz com que se construa a imagem, né? Ou ela pode desmontar a questão da imagem, mas é a palavra que vai me sinalizar para isso. Ou no processo de cinema, como a própria imagem constrói a palavra. Ou seja, a gente tem cenas belíssimas em que a gente olha e que não tem uma palavra sequer, e óbvio que está tudo colocado ali sem a necessidade de ter alguém explicando do que se trata. Então, acho que essa ideia explicativa, e para brincar um pouco com aquilo que a gente estava no pré, né? no pré-live aqui, né? Daquilo que é quase um tutorial, né? Ou seja, é quase um aplicativo, em que momento estamos vivendo na era do homos aplicativos, né? Ou seja, você não foi até tal lugar? Não, não fui, o aplicativo não funcionou. Você não almoçou hoje? Não, o aplicativo não funcionou. Parece da dependência em relação a algo, né, que te informa, que te explica demais, muito mais do que te provoca no sentido de experiência, no sentido de vivência, no sentido de te tirar do lugar, né? Porque no meu entendimento aí para lá da literatura, já que eu toquei na questão do cinema, passa pelo fato de que a arte é aquilo que te provoca. Você acha, você acha que nós estamos vivendo um excesso de pragmatismo na sociedade e, com isso, a poesia, as artes, a literatura como um todo não encontra muito espaço de abertura? Eu acho que a própria literatura, não é nenhuma questão da literatura ou das artes não encontrar, é a literatura e a arte que está sedimentada nesse espaço. Veja, ela até encontra esse lugar, mas ela encontra esse lugar sedimentado, se sentindo sedimentado. Sabe, essa coisa, essa situação em que a arte ela parece burocratizada, né? E isso está, por exemplo, se a gente quiser sinalizar, nos próprios editais, né? Ou seja, esses editais, em algum momento, eles engessem e amarram o que você tem que fazer. Ou seja, se eu for explicar aquilo que eu vou fazer, parece que eu não dou conta de explicar aquilo que eles querem ouvir, no sentido, é um livro de literatura que de conto, tal. Ou seja, se você fizer o quadradinho da explicação, cabe dentro do edital. Se você não fizer o quadradinho, você não cabe naquele edital. Claro que eu não estou falando de todos os editais. É natural que tenha aqueles que criam brechas e que em algum momento se renovam. Mas quando a gente pensa na estrutura daquilo que é no espaço da arte, né, ela como espaço livre, em algum momento ela tá engessada, ela pode ser engessada pela própria estrutura, ou ela pode ser engessada pelo próprio autor, pela própria autora, pelo próprio artista, né, no seu modo de lidar com isso. Claro, o autor, quando muito influenciado por esse processo burocrático, né, e pragmático da vida cotidiana, ele acaba também produzindo dentro dessa lógica, né? Agora eu fiquei pensando nessa possibilidade dos editais serem diferentes. De que maneira você imagina que poderia ser diferente? Assim, eu não sei se esse diferente. Veja, o mês de setembro, eu vou trazer um outro exemplo do cinema. No mês de setembro, o estado de Pernambuco, no Canal Brasil, foram exibidos 12 longas-metragens produzidos em Pernambuco. Certo? Todos eles recentes. Né? Em que momento, quando a gente vê aquilo que é produzido, né? E aí temos Pernambuco sempre foi uma referência, né? A gente entende isso. Aonde que há uma espécie de liberdade no fazer artístico para além daquilo que é a exigência do poder público. Veja, em algum momento tu pode problematizar isso. Quando eu tive pelo Arte da Palavra
né? Em Recife, fiz Surubim, fiz Caruaru, participei de um sarau em Olinda, né? Quando eu entrei no portal deles do Estado, quando você começa a pensar aquilo que é a literatura, parte de Prosopopeia, o primeiro poema escrito, né, em língua portuguesa no Brasil. Enfim, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Osman Luiz, Joaquim Cardoso. Né? A hora que entra na questão da música, da canção, né, e o surgimento do frevo, desdobramento, Nação Zumbi, Chico Sainz, quando se pensa no cinema, né, Chico Assis, Amarelo Manga, chega, né, no Bacurau, e aí, quando se pensa no que é o portal Santa Catarina, quando a gente pensa em um portal de cultura, né? Aonde é que a gente problematiza a questão daquilo que é escrito, daquilo que é realizado no Estado, né? E aonde se aquilo que é realizado está para além daquilo que é a exigência, daquilo que está nos editais, né? Então, quando eu falo isso, eu falo no sentido assim de que, sim, somos dependentes dos editais, ok? Em algum momento essa arte também ela perambula por outros cantos. Então, vou tocar no assunto, por exemplo, do Serzinho de Cozeno. Serzinho de Cozeno é a trilogia que reúne os 3 que saíram anteriormente, né, de modo individual. Serzinho de Cozeno é um livro que, né, pela Butecanes, ele não tem o ISBN, ele não tem a Biblioteca Nacional do Livro. Ele circula num campo completamente diferente daquilo que é o campo institucional, né? Por que ele circula num campo diferente? Pois ele já sai com essa proposta como própria atitude, daquilo que é provocar, e o livro ele provoca um pouco aquilo que é a estrutura, em algum momento, política, se a gente quiser pensar do Estado também. E atinge novos públicos, né, Demétrio, né, porque que não esse público que está indo nas livrarias oficiais, ou enfim, é um público que está buscando uma literatura mais alternativa, mais próxima do fazer artesanal, né, numa pegada estética diferente, né? Eu acho que atinge outros públicos, mas veja, eu acho que quando a gente problematiza a questão das livrarias do Brasil, quantas livrarias permaneceram abertas durante a pandemia, né? Então, veja, eu acho que aí a gente já tem um ingrediente para a gente pensar qual é a livraria que a gente procura, né? E qual é a livraria de bairro, aquela livraria de rua que a gente tem. Se isso é uma utopia, ok, pode ser. Mas em que momento o espaço do livro está sedimentado no espaço da estrutura, né? Quando você precisa passar por um espaço de alimentação para chegar até a livraria, porque tem uma outra coisa, né? Você já está entrando dentro de um outro espaço de lógica de consumo daquilo que é o próprio livro, né? Ou seja, consumo no sentido, eu não estou pensando no consumo como leitura, né? Então, quando a gente pensa nessas editoras artesanais, a gente pensa nessas editoras independentes, a gente pensa em editoras que estão se colocando no mercado de uma maneira diferente, mas que, né, em algum momento sente uma dificuldade absurda de, por exemplo, fazer com que o livro circule também, né? Tem a questão de como fazer circular e onde colocar para né, que o leitor tenha acesso. E aí vão surgindo esses eventos, né? O Sarau da Tainha, em Balneário Camboriú, é um desses eventos maravilhosos, né? Em que os espaços, por exemplo, para quem quiser ter contato com a questão da palavra, e dessa palavra sendo pensada em várias maneiras, sendo transmitida de várias maneiras diferentes, ali, né? E ocorre a possibilidade disso, né? É ali que as coisas acontecem, ou seja, vai se gerando esses espaços alternativos para fugir daquilo que é o espaço, quando eu digo institucional, sim, da instituição, mas da instituição pública, sim, mas da instituição Brasil, sim, da instituição midiática, sabe? Não, e é muito interessante, porque realmente, né, ele é muito democrático, um sarau, ali pessoas que nunca leram um livro têm contato com literatura, com música, com outras formas de expressão artística, e realmente é muito enriquecedor para a sociedade, para a comunidade como um todo, esse tipo de evento, né? E se apresenta quase como uma resistência, se formos analisar pela ótica que você nos apresenta aqui, né? Pelas reflexões que você faz acerca
da invasão capitalista em relação às produções culturais, né? O avanço capitalista, né? É um espaço de resistência, eu acho que ele se coloca também como um espaço de resistência. É importante a gente perceber, por exemplo, os diálogos que se criam a partir daí. E acho que daquilo também que estávamos comentando, né, conversando antes de abrir a prosa aqui gravada, enfim, a live, de uma questão que está aí no estado de Santa Catarina, assim, né? Ou seja, o estado de Santa Catarina era, pelo menos até o ano passado, o único estado da confederação que a maior renda per capita não é a capital. Há uma distribuição de renda diferente no estado de Santa Catarina em relação aos demais. Podemos problematizá-la, ok. Né? Mas a gente vê que há escritores e escritoras né, escrevendo, lançando seus livros nas mais variadas regiões do estado. É como criar um diálogo entre eles e entre elas. Como criar conexões entre eles e entre elas para que esses nomes circulam. Sim, a pandemia nos permitiu isso por conta das lives. Aqui estamos, né, com esse, e surge como um espaço nos dando essa possibilidade. Mas em outros momentos, a partir de agora, como fazer com que isso se mantenha também? Pois é de suma importância a gente entender o evento, como é o caso do Sarau da Tainha, um evento físico, né, em que você ali esteja presente, que você diga os seus textos, que você venda os seus livros e que você possa mostrar um pouco daquilo que você faz, né? Perfeito, perfeito. Demétrio, eu quero voltar um pouquinho aqui para a sua produção aqui, quero que você fale para a gente um pouquinho sobre essa trilogia, né, que você também publicou pela... Tem os 3, cara. Mas claro, eu comprei lá no Sarau da Tainha, cada sarau eu comprava um. E aí fala um pouquinho sobre o No Puteiro, Café com Buceta e Blasfêmia, essa maravilhosa trilogia poética que você... Então, ela ganha agora, né, o ano passado, aí tem uma apresentação Fernando Alonso, do Fernando Alonso, o que eu viajei no nome? Desculpa, do Rafael Alonso. Nossa, e uma apresentação, um texto maravilhoso dele, entrecortando os 3. Né? Tem um outro texto falando sobre ela, sobre essa trilogia que está saindo agora. Tem um texto que sai em Portugal, escrito pelo Arthur de Vargas Jorge, né? E essa trilogia ela foi trabalhada pelo Fernando Petri num evento também fora do Brasil, na Sorbonne, em Paris. Né? Então, ela circula dentro de um outro lugar, aquilo que eu comentei com vocês. E ela tem um esquema de serem 16 versos, 16 versos em que alterna poesia com prosa. Ou algo que seja mais do campo da poesia, no contraponto com o da prosa. Essa prosa ela tem poesia também, essa poesia tem prosa também, né? E o primeiro, No Puteiro, ele tem uma característica de isso estar mais marcado, e é muito engraçado que o Blasfêmia, em algum momento, ele me parece mais prosado, né? Ou mais prosaico. E eu acho que tem nesse ponto uma construção, e a palavra, né, blasfêmia do terceiro, ela já vem como uma ideia de dizer, sim, é tudo mentira, é tudo ficção. Né? Ou seja, para contextualizar e reposicionar os outros 2 textos, dizendo é apenas uma brincadeira textual, em que, em certo momento, está se provocando um pouco aquilo que é a estrutura política, social, econômica e da escrita no Estado. Né? Ou seja, onde é que se dão essas relações? Em que momento se dão essas relações? Tanto que eu uso alguns termos assim, tipo assim, os penduricos da Casa Grande, né? Os poetas que são penduricos da Casa Grande. Né? Ou seja, parece que toda vez que você tem uma eleição, você tem aqueles nomes que estão atrelados e já sabemos a quem, e aí se renova e são os mesmos que são divulgados e que são falados, ventilados, parará, parará. Né? Então, tem no texto uma provocação, uma intensa essa provocação, sabe? Ou seja, e contextualizar esse lugar daquilo que está um pouco fora do que é vendido institucionalmente. Essa instituição, né, bem entre aspas, instituição pública, instituição midiática, que em algum momento ela está muito próxima, nós bem sabemos disso, né? Aonde é que uma consome a outra, se vocês quiserem pensar junto, né? Aonde é que uma reproduz a outra, né? E que dá trela e aceita um pouco
E eu acho que isso está relacionado, por exemplo, com o documentário que a gente fez sobre o Kleber Teixeira, né? Editor da Noa Noa, Só Tem o Norte, né? Com o Alexandre Veras, com o Manuel Ricardo, com a Júlia Studart, em que o Kleber ele dizia: há uma coisa muito engraçada em Santa Catarina, que é o fato de, num determinado momento, lerem o poeta tal ou a poeta tal e compararem ele a um grande nome e, a partir dali, usar isso como referência o tempo todo, né? Ele disse: é impressionante como isso acontece por parte da mídia, e é impressionante como o poeta ou a poeta aceitam isso. E, a partir de um determinado momento, passam a usar aquilo que foi um exercício de jornal. Né? Se vocês quiserem pensar em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. Veja que isso está no espaço jornalístico em todo momento. Né? Ou seja, essa coisa de querer transformar algo do Estado sempre na comparação com alguma coisa de fora. Como se naturalmente não existe. E isso é um processo do capital, isso é um processo moderno. Né? O documentário que saiu agora, recentemente, falando sobre a Banda Repolho, tem uma fala que eu faço que no começo era 2002, foi um texto que saiu em 2003 ou 2004 no Overmundo, né? E é uma fala no documentário que é uma fala gravada de 2002, em que eu digo: Chapecó está à margem de Florianópolis, né? Eu um morador de Chapecó. Florianópolis está à margem do eixo Rio-São Paulo. Este eixo Rio-São Paulo está à margem daquilo que é o eixo maior da onde é essa... Se eu ficar me preocupando com aquilo que são os modismos, independente dos modismos, quando eles chegarem aqui, eles já não são mais moda lá em cima. Você está entendendo? Ou seja, ele não tem mais valor. Eu vou continuar sendo atrasado para a ótica do colonizador, né? Entendeu? Então, ou seja, de que maneira se subverte isso? Esse é o espaço que, para mim, está na canção, está no cinema, está na literatura, quando eu penso o texto. Eu não penso o texto acomodando naquilo que são os modismos pré-estabelecidos, eu tento desvirtuar. Se eu consigo, não consigo, daí passo por uma outra questão. É uma leitura crítica de quem lê o texto. Né? Mas esse se sentir para o lado de fora, não se sentir conectado, é algo que já está no trabalho desde os primórdios. E do entendimento daquilo que eu quero, mas em especial daquilo que eu não quero. Né? Ou seja, quais são as coisas que eu gosto, que eu quero escrever, que eu me permite escrever. Então, por exemplo, quando eu mando um livro, eu estou com 6 ou 7 livros parados nesse dado momento, prontos em editores. Né? Quando eu mando e bate na trave, eu vou mandando e bate na trave, tem os que eu mando para lá e tem os que eu já vou articulando com o Daniel. Está saindo um agora, né, dessa ida que eu vou a Buenos Aires, com 6 poemas traduzidos para o espanhol para eu levar, né, para aquilo que vai ser a atividade que eu vou fazer lá. E já tem um outro articulado com o Daniel para o ano que vem. Né? Então, essa ideia de independente do livro circular numa editora grande, num espaço grande, ou numa editora que consiga colocar o material nas poucas livrarias existentes no Brasil, para mim, passa pelo fato do livro continuar saindo. Né? Ou seja, o formato do independente é importante para mim, como é importante o outro. Para mim, todos eles são importantes. Ou seja, a Lotação sai pela Medusa. Ótimo, maravilha, maravilhoso. E eu acho que eles se complementam, né? Eles se completam. Por falar um pouco desses seus projetos, fala um pouquinho dessa sua ida, rapidamente, dessa sua ida à Argentina com esse projeto literário, e depois, se você puder emendar, falar um pouquinho desse importante projeto cultural que você tem aqui em Santa Catarina, que é o Quinta Maldita. Falar um pouquinho sobre esse projeto. O Vá Poesia, que é o evento agora ele está na 9ª edição, é um evento em que ele trabalha a questão literária, da poesia, da palavra, nas comunidades distantes, né, ou que não tem um atendimento do Estado, ou com dificuldades desse atendimento. Aquilo que se diz, né, das comunidades vulneráveis. Né? Então, é um evento que de 15 a 17 dias agora, circulando nessas comunidades. Então, tem a abertura do evento, né, e o encerramento, que se dá num espaço público. O restante das atividades são nessas comunidades de bairro, de associação, de catadores de lixo, de menores, ao estilo daquilo que é o EJA aqui, sabe? Ou seja, chegando com a questão da palavra nesse lugar. Acho que tem uma fala muito legal do Ricardo e da Marta, eu entrevistei eles agora para Mafuá,
que muito mais do que a gente levar a palavra até eles, é a gente aprender com eles. Está entendendo? Ou seja, e, ao mesmo tempo, é um jogo para tirar a ideia da literatura desse espaço elitizado. Porque quando a gente pensa em literatura dentro do espaço elitizado, a gente está pensando a literatura dentro de um espaço em que está excluindo alguém. Então, é um espaço privilegiado de exclusão e automaticamente isso já não tem mais a ver com literatura, né? Pronto. E eu acho que o ponto de contato, o Quinta Maldita é um pouco o ponto de contato disso. A ideia surge quando eu lancei o Ares Condicionados em 2015. Eu já vinha fazendo leituras públicas em espaços, né? E eu fiz várias leituras do Ares Condicionado, de contos do Ares Condicionados, acompanhado por amigos e amigas no centro de Florianópolis, nos lugares onde eu circulava. Então, a FAF, a Faferia, aqui em Florianópolis, com o Fifo Lima, foi um lugar que eu participei mais que uma vez. Aquela coisa de colocar a cadeira, subir no espaço público e ler um conto, né? Isso eu fazia com uma certa frequência. E aí tinha um outro projeto que eu tinha, que quando eu circulava nas cidades, era o Paisagens Literárias, que era ler textos em espaços públicos da cidade. Né? Se juntar em 4, 5, 6, 8, independente de movimentar aquilo que eram ou que são os escritores e as escritoras da cidade, e circular nesses espaços e ler alguns textos. Né? E aí, na leitura de um dos livros da trilogia, o Márcio Fontoura, né, que é o cara da Desterro Cultural, ele viu, e eu atribuí à leitura o nome Quinta Maldita, né, porque ela passaria da quarta para quinta-feira. Eu marquei ela, eu agendei ela para 10 para meia-noite, com a intenção de ela transbordar o espaço da quarta-feira e chegar no espaço da quinta. E eu fui, na época, acompanhado pelo Oswaldo Pomar, um pandeirista aqui de Florianópolis, percussionista, né, aqui de Florianópolis, e a partir dali veio a proposta de a gente tentar fazer um programa que foi um programa que se transformou num sarau, que se transformou em outras medidas, né? E a ideia simples do Quinta Maldita, ela seja como sarau, seja como podcast, ou seja como programa de rádio, é que a palavra está em primeiro lugar, independente, né? Seja de quem seja que esteja lendo a palavra, né, fazendo com que essa palavra seja veiculada, é a palavra em primeiro plano, né? Então, se tira um pouco os protocolos, né, de anunciar de quem se trata, de quem está lendo, não sei o quê, e se cria uma narrativa a partir da questão da palavra. Então, essa narrativa é criada a partir de temas, né? Proposta de temas, convite a autores e autoras, escritores e escritoras do Estado, do Brasil, né, pois já tivemos a participação de poetas do Brasil inteiro, da América Latina, alguma coisa também com a Europa, alguma coisa com o continente africano, né? Ou seja, de poetas de outros cantos do mundo que vieram, e poetas contemporâneos, né? Lendo seus próprios textos do hoje, do agora. E o Adriano já teve a oportunidade de participar, o Dino, que aqui está, também já teve a oportunidade de participar, né? Aquela coisa, se identificou com o texto, vai lá né, o texto que está ouvindo, vai lá no textinho que ali está presente, dá uma olhadinha de quem é, se tem interesse, vai para a internet, procura, dá sequência, manda uma mensagem e vai atrás do autor ou da autora, né? Então, ele tem essa coisa narrativa que é muito forte, né? E alguns programas para cá, nós também começamos a trabalhar com a questão da imagem, mas isso de trabalhar com a questão da imagem, ainda somos um pouco limitados à questão técnica, né? Então vamos buscando alternativa de como fazer isso. Maravilha. Quero dar uma boa noite para o Didier, que também está participando aqui do evento, que também já teve os seus textos lidos nesse espetacular projeto que é o Quinta Maldita. O Didier também, nossa, agora que eu vi que o Didier está aí. Daí, Didier, beleza? Tudo certo, cheguei atrasado, desculpa, trabalhando demais, foi mal, gente. Nada, estamos na mesma. Bom, vamos voltar um pouquinho para o arquipélago, então. Conta pra gente como que foi escrever esse livro, o que te motivou a escrever Hiperliteratura Infantil, e também como que foi a tua parceria com a Paty na questão das ilustrações, da colagem, como que foi esse processo? Então, Chais, o
O Arquipélago ele tem uma característica, né? Que ele foi lançado primeiro, né? Ele tem uma edição que é uma edição pequenininha, né? Ele foi pensado para o Dia das Crianças. Então ele tem uma edição. Estou procurando aqui até agora. Daqui a pouco eu acho ela de novo. Ele tem uma edição pequena, né? Num formato caderno, que ele foi feito especialmente para o Dia das Crianças. Então a gente preparou o livro, preparamos 66 cópias e precisamente caiu aqui. Peraí. Preparamos 66 cópias nesse formato aqui, né? Pequenininho. E aí, nós recebemos as cópias, elas saíram todas naquela sequência, e nós recebemos o convite de um colégio aqui de Florianópolis, do Menino Jesus, para fazer uma compra de 100 e poucos exemplares. E aquilo, e agora, como é que a gente vai fazer? Então, a gente aí pensou nessa edição, né, que aí é uma edição num outro formato e uma edição que pudesse chegar assim até com mais facilidade, até porque o primeiro tem uma característica de artesanal, né? De artesanal no sentido assim do modo como ele foi feito dentro de casa, várias reuniões, eu e a Paty nos reuníamos e conversávamos sobre o que poderia estar em cada página, e ela trabalhando com a questão da colagem dela, né? Então esse é um intercâmbio que a gente já tem. A troca, eu e a Paty, que já vem de um outro livro que se chama O Tratamento da Imagem, né, que é um livro que foi lançado no mesmo ano, em 2018, né, no primeiro semestre, e que já tem, por exemplo, assim, a Paty, ela e o Marco Martins, a partir da ideia da colagem, eles fazem um videoclipe de uma música que nós lançamos com os irmãos Panaroto, que é todo ele a partir da ideia da colagem também, que eu participo brincando alguma coisa, mas no final das contas foi a Paty e o Marco que montaram todo ele, né? Então, são essas conexões que elas se dão. Quando saiu o livro em 2000, quando saiu nesse formato aqui, no formato pequenininho, recebemos um convite de Itajaí e demos uma oficina em Itajaí juntos, eu e a Paty, e aí uma oficina que era uma oficina voltada para os pequenos, eu trabalhando a questão da palavra e depois ela trabalhando a questão da colagem, uma oficina que durava uma tarde, assim, a gente enxugava ela e fazia essa dinâmica. Então, trabalhei com ela aqui também, né, com a Paty em outras unidades do SESC, e isso foi desdobrando também em outros projetos. Tem mais um livro que está no Elizabeth Andel desse ano, e vamos ver o que dá, qual é a resposta. E um pouco isso da questão da criança, né, ou seja, de pensar a criança, tem um antecedente que é o Ad Antônia, né? Antônia é o nome da minha filha, né? O Ad Antônia é um livro que eu lancei em 2016, no comecinho de 2016, em que eu fui selecionando as expressões que a Antônia usava dentro de casa, né? Quando ela era pequenininha, naquela fase dos 3, 4 anos. Então, cada vez que ela me dizia uma palavra, alguma coisa, eu selecionava e ia guardando. O Lorenzo, meu filho, também me ajudava. O Lorenzo tem uma diferença de 3 aninhos em relação a ela. Então, coisas do tipo assim, ai, pai, como é que se escreve a palavra H? Eu digo, minha filha, H é assim, né? Ela dizia, não, pai, H tem A de Antônia. Como é que se escreve desse jeito, se não aparece o A ali embutido? Aquele tipo de situação, quando ela descobriu a palavra abracadabra, né? Então, para uma criança de 3 aninhos, ela descobre a palavra abracadabra, e aí ela se vê descobrindo essa palavra e diz, Ad Antônia, Ad Antônia, Ad Antônia, Ad Antônia, sabe? O estalar dos olhos da criança de perceber que ela conhecia 5 letras naquela palavra. Sim, o A, perfeito, mas eram 5, né? Que ela conseguia dizer do que se tratava, né? E aí eu selecionei os desenhos dela, que ela foi fazendo durante esse percurso, e o dia do aniversário da Antônia, a gente lançou o Ad Antônia, né? Então, as crianças que vieram para o aniversário, o bolo tinha um A enorme, assim, com o nomezinho dela. A gente estampou isso que é o desenho dela, né? Como ela se desenhava. Ela fazia, né, uma mãozinha para o lado, que é uma bolinha. O rosto, que é um coração. Ela só trançava o cabelo assim em cima, né? Ela fazia um movimento, e já era, né? E esse foi o desenho que a gente estampou naquilo que era o painel, né, da festa. E as crianças que vieram no aniversário, cada uma saiu com um dos livrinhos.
E aí, o miolo dos livros, nós imprimimos em rosa, amarelo, azul, amarelo porque tinha a de Antônia, azul porque tinha a de Antônia, e rosa, né, pai? Porque eu também gosto de rosa. E quando ela descobriu que o A, né, tinha rosa, né, no final de rosa tinha a letra A, ela já ficou toda encantada e toda impressionada com essa situação. Aí, só para mostrar para vocês, que eu sei que não vai ser assim, não mostrar que vai ser, né, dois, né, aqui como ela me desenhava. É um retângulo, né, os braços para o lado, e aí eu estava, na época, eu amarrava o cabelo, né, fazia uma bola no cabelo aqui, de vez em quando eu faço ainda, aí o jeito que ela me desenhava. Mas engraçado é que as pernas e o pé saem debaixo do braço, né? E aí, daquilo que... e aí, só para sinalizar, que esse foi um trabalho que foi feito em parceria com a Gabi Bressola, né? E aí, da percepção da Gabi, né? Esse desenho no começo, né? O modo como, a partir de um determinado momento, ela passou a fazer já com a letra A, né? Ela trançava, ela já se desenhava com a letra A. Então, dessa percepção, né, de fazer um livro voltado para a criança, em que o texto é um texto que conta essas histórias, né, dessa menina de 5 anos descobrindo, 3, 4 anos, mas a gente tinha para o aniversário de 5, descobrindo. E aí tem um papel de parede, né, para as crianças se colocar na parede, pintar. E uma outra coisa muito legal, que todas as capas, né, só as capinhas ela pintou uma a uma, né? Aí é aquela coisa assim, pai, vamos fazer um livro, vamos fazer a festa de Antônio, eu falei para ela, não, pai, quem é que vai gostar de uma festa dessa? Vamos fazer da Monster High, da Peppa, quem é que vai querer gostar de um livro? Ou seja, essa coisa que já está incutida dentro da estrutura de que a gente não vai gostar das coisas que a gente faz. Você está entendendo? E que a gente precisa consumir o que os outros fazem. Então, ali vem Hello Kitty, Peppa, ok, faz parte do espaço. Mas no exato momento em que ela viu os livros prontos, né? E aí que ela começou a pintar no sábado, na sexta-feira, a festinha era no sábado, na sexta-feira comigo pintando, capinha por capinha. Eu dizia, filha, olha só, esse aqui pode ser para fulana. Como é que você pintaria o livro da fulana? Aí vamos fazer assim, pai. Então, no dia, ela já sabia qual era o livro, de quem era cada livro, pois ela já tinha pintado, feito a brincadeira da pintura do livro, né? Pensando nessas demais crianças, né? E aí foi muito engraçado, pois o livro, nós fizemos uma quantidade X de cópias para o aniversário, 30, e outras 8 ou 10 que sobraram, acabaram circulando. E aí gerou 2016, eu circulei um monte com esse projeto pelo Estado, dando aula para os pequenos, assim, dando aula de escrita criativa para os pequenos, que é da onde parte essa proposta, que depois desemboca na parte, depois desemboca no outro, uma coisa se conecta com a outra. Demetrio, você falou aí de aulas de escrita criativa, né? E falou já também um pouquinho sobre o processo de escrita de Demetrio Panaroto. Aí a gente gostaria que você desse, aí a gente sempre pede isso para os autores que aqui aparecem, né? Desse algumas dicas para quem quer ser escritor, quem quer incursionar no universo das letras. Acho que uma dica, né, que é uma coisa que eu comentei muito a respeito daquilo que é esse exercício do dia a dia, das coisas que eu me prendo no dia a dia e que me tocam, né? Mas esse exercício, né, que é um exercício dessa percepção do que está ao redor, ele vem por conta de um exercício de leitura, né? Eu trabalhei 4 anos como professor substituto na Universidade Federal aqui, em 2 momentos diferentes. Carreguei todo o piano, né? Ou seja, dei aula de literatura grega, literatura latina, estudos culturais, as brasileiras, as teorias, as portuguesas. Então, chega um determinado momento que essa bagagem de leitura ela se associa com esse olhar da rua, né? Aí tem uma coisa assim, por exemplo, que a Sônia Rodrigues, que é filha do Nelson Rodrigues, e tem um livro sobre séries que ela escreve, que ela diz assim, a questão da leitura, e quando se fala em leitura, é texto, é filme, é imagem, são os artistas, é você perceber isso, né? Aquilo que é o teu espaço onde você vive, né? Aquilo que são as referências culturais dentro da tua casa, que é diferente do espaço que você vive, né? E aí, por último, esse olhar, né? Esse olhar atento, esse olhar de observador, de observadora em relação ao mundo que está ao redor,
né? Ou seja, aceitar as coisas que nos são impostas hoje diariamente, né? E calado, a minha válvula de escape é através do texto, né? Ou seja, cada vez que você fica preso numa ligação, tentando conversar com uma inteligência artificial, uma Sofia, uma Raquel, uma não sei o quê, do banco tal, ou da agência tal, e que você se desespera, diz, ei, estou conversando com quem? Seja, onde é que eu consigo te sacar um pouco dessa energia pesada que vem desse lugar e jogar para um outro lugar? Então, voltando para a tua pergunta, é leitura. É leitura do mundo de uma maneira geral. Texto, local em que você nasce, das coisas da tua casa e daquilo que está ao teu redor. Maravilha. Demétrio, infelizmente o nosso tempo aqui é bastante curto, assim, né? Mas a gente quer agradecer imensamente a sua fala. Bom, eu que agradeço, acho que eu me empolguei aqui, fui mostrando mais coisas. Não, mas ótimo, esse, o espaço é para isso mesmo, né? Para mostrar, é para trazer à tona aí toda essa produção, né, essa efervescência literária que você traz para a gente. Então, assim, eu quero agradecer ao público que esteve presente, né, nesse encontro, a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, e em especial ao entrevistado de hoje, né, o professor, escritor, músico, roteirista, múltiplo artista Demétrio Panarotto. Só tenho a agradecer, obrigado por vocês que estavam aí ouvindo, Kátia, Gustavo, Didier, o Matheus que entrou antes, o Dino, né? Eu sei que isso vai ficar gravado depois de disponível, acho que outras pessoas também vão assistir. Só agradecer o espaço, a gentileza, a atenção de vocês, maravilhoso. Maravilha. Estamos aí à disposição, tá? Excelente. E esse foi mais um encontro desta série de entrevistas com autores catarinenses. Acompanhe este e outros episódios através do Instagram Mediação LIC BC Autores Catarinenses Contemporâneos. Um grande abraço e boa leitura.